Bom dia. Eu gostaria, hoje dar bom dia a todos, que nós estamos hoje entrando nas nossas considerações e ver qual é o que vocês estão, possam vir curtir, deixar seus comentários, aonde que a gente possa vir melhorar cada vez mais, dentro desse contexto que está sendo repassado, para que a gente possa ampliar mais os nossos objetivos de conhecimentos dentro da nossa plataforma e saber que essa plataforma ela tem um engajamento muito importante dentro da área da educação e saber que nós estamos aqui para ajudar nossos alunos, tirar alguma dúvida ou ajudar ele indevidamente ou individualmente ou dentro dos grupos, dentro da sala de aula, para que a gente possa vir interagir e saber que a gente está passando coisas para os nossos alunos de conhecimentos e que eles possam vir ter um conhecimento muito de aprendizagem e simplesmente eles possam vir ter esse desenvolvimento todos os dias, dentro das nossas aulas, e interagindo com o nosso professor, buscando novos conhecimentos. E o que vocês estão achando, dessa metodologia que nós vamos passar para eles? Como a gente deveremos abordar essa forma de trabalhar com nossos alunos dentro da sala de aula, tanto na área da temática, e o lúdico dentro da sala com nossas crianças. Em saber que a gente toma aí numa tecnologia avançada, a tecnologia se diz tudo, a tecnologia digital, que a gente temos que levar para dentro da nossa sala de aula com as nossas crianças, e saber que elas estão ali para interagir conosco. Então, a gente está vendo tudo isso. O nosso objetivo que a gente colocou, sobre os nossos conteúdos que a gente já vimos, sobre os games, sobre os jogos, sobre a temática, a parte a gente já viu aqui, como a gente vamos trabalhar na sala de aula, com nossos alunos, na matemática, no português, no desenho. Então, a gente vai levando nossos conhecimentos para os nossos alunos dentro de tudo que a gente já viu, A gente falou da tecnologia, tá? Qual é a forma que ela possa chegar dentro da sua casa, dentro do local do nosso trabalho, dentro da sala de aula, alfabetização com nossos alunos, que eles possam vir conhecer mais ainda dentro desse tema, dessa plataforma, que tem várias brincadeiras, vários jogos temáticos. E também a gente vimos também dos celulares, que teve um avanço muito grande. A gente viu que hoje cada vez mais a tendência a crescer, não só no celular, mas no notebook, no tablet, que hoje vem aí uma geração nova, de digitais. Daqui a pouco a gente está vendo um avanço evoluído de uma forma que a gente possa vir trabalhar dentro da sala de aula com nossas crianças de um aparelho bem mais avançado, Hoje a gente vimos aqui, falamos um pouco, do celular, do 5G. Então é uma tecnologia nova, E podemos colocar dentro de tudo que a gente viu, falamos do objetivo, da interação dentro da sala de aula, falamos dos lúdicos, falamos dos games, falamos dos avatares. Então, tudo isso que a gente viu dos avatares é uma forma da gente trabalhar com as nossas crianças, ganhando pontos, elas evoluindo. Como assim? Eu posso fazer um trabalho dentro da minha temática com meus alunos avatar? Posso, porque ele vai simplesmente ele vai buscar mais aí, ter mais conhecimento, e ele possa vir se engajar cada vez mais, porque ele vai se envolver ali dentro, porque avatar já está ali dizendo, ele vai conseguir o objetivo dele, Então a gente falou sobre vários temas. Hoje você pode ver que a temática ela está aí, olha, para nos incentivar a melhorar cada vez mais com as nossas crianças, E ver que hoje a gente podemos ver que a tecnologia ela já consegue a gente interagir, eu estar aqui, e ter uma vantagem muito grande. Como? Como você acha que a gente deve? Porque eu estou aqui fazendo o meu trabalho à distância e estou conseguindo realizar o meu estágio à distância e saber que hoje a tecnologia ela tem um avanço muito grande, E você acha como a gente deveria trabalhar nessa forma de conteúdos
né? Porque o conteúdo estão aí, a gente pode vir pesquisar no Instagram, tá? Pode pesquisar no Twitter, a gente também pode ir lá na nossa própria plataforma, sabe? Ver o que a gente está elaborando, o que a gente deixou de elaborar, o que a gente possa vir ter uma criatividade. Então, toda pesquisa que você quiser, você pode ir lá no YouTube, lá procurar e você vai encontrar tudo que você quer, tirar suas dúvidas, tá? E eu acredito também que a gente tem coisas novas por aí, né? A gente falou também da parte falei sobre redações, que fala sobre o jogo temático, né? Os jogos digitais, que é uma evolução muito grande que a gente está levando para dentro da sala de aula, e saber que esses jogos digitais estão ajudando muito as crianças, tanto desempenho. Então você vê que a tecnologia avançou, você vê que hoje o inglês ele está sendo muito dentro dessa plataforma, porque ela está sendo mais interagida. Como? Porque hoje o inglês a gente tem que ter na base na nossa vida. Como? A escola, hoje eu acredito que a gente tem que trabalhar dentro da sala de aula, falando também um pouco dos nossos conhecimentos em inglês das nossas crianças, né? Ver que ela possa vir ser capaz, porque hoje tem plataforma para a gente trabalhar com essas crianças de inglês. Vamos trabalhar de uma forma lúdica, né? E hoje você vê que a interação está muito grande, né? E a procura de trabalho, a procura de novas plataformas, até um currículo hoje, muitas vezes é pedido se você tem conhecimento no inglês, né? Então, muitas vezes a gente não tem, porque a gente não tem aquele conhecimento, e hoje tem muitas plataformas que oferecem o curso de inglês de graça, não precisa pagar nada. Então, essas plataformas que nos oferecem é sobre a tecnologia digital dentro da educação. A educação tem várias plataformas que você possa vir trabalhar com seus alunos dentro da nossa temática, dentro do lúdico, dentro do conhecimento, né, que nossas crianças vão ter, tanto na área infantil quanto no ensino fundamental. E também tem o EJA, né, que é uns alunos que a gente precisa dar aquela empurrada mais ainda. Tá? Porque eles precisam de motivação, precisam de acompanhamento, que eles possam também chegar nos nossos objetivos. Não porque a gente quer, é porque às vezes a necessidade nos obriga, né? E se invadir um pouco da escola. Então a gente tem que pegar essas pessoas, interagir novamente eles na sociedade e ver que eles tenham uma plataforma para trabalhar mais avançada agora. E a gente falamos de todas nossa parte da educação, como trabalhar com as nossas crianças, tanto ensino infantil quanto ensino médio, tá? E ver que a gente tem um trabalho muito valoroso. Como? Se você for mais profundo, né, pesquisar, você vai ver que você vai ter todo dia um trabalho bem enriquecido dentro da sua área, dentro do seu tema escolar, tá? Hoje, eu acredito, né, no seu como que a gente possa vir trabalhar dessa forma. Mas você pode deixar suas ideias e deixar o seu like, vocês podem vir curtir, deixar seu comentário e saber que a gente possa, lá na frente, a gente vê onde a gente errou, aonde a gente pode vir melhorar e cada vez mais interagir junto, aprendendo dentro da sala de aula. Tá, então a gente vimos muito sobre a parte da mecânica, né, da gamificação dentro da sala de aula, né? E vocês podem ter uma ideia que a gente vimos vídeo que a gente colocou, né? Como é a forma da gente, né, da nossa mecânica, da nossa gamificação. Então tudo entra a gamificação dentro da sala de aula, tanto na área do meio educacional, tá? Dentro da tecnologia avançada, que você pode levar para dentro da nossa sala e ver que ela é uma aprendizagem muito grande, porque a gamificação entra em todo sentido, tá, pessoal? Em toda plataforma ela está envolvida. Para você ter uma ideia hoje, que a gente falou, né, da parte da alfabetização com as nossas crianças. Então, eu acho que hoje o pré-escolar, ela está sendo bem avaliada, porque você vê que a gente está numa geração no século XXI, então as crianças estão bem mais evoluídas, bem mais avançadas nessa parte da tecnologia, tá, pessoal? Então, a gamificação entra em todos os sentidos, em toda a plataforma, em todo, envolve toda essa parte curricular, tá? O conhecimento na nossa plataforma hoje,
é produtivo, porque a gente vê nossas crianças produzindo, né, laborando, tendo a criatividade, buscando o seu desempenho, laborando dentro da sala de aula conteúdos novos, elas possam vir fazer uma brincadeira dentro com jogos, né, e elas vão interagir de uma forma simples, naturalmente, né? Porque hoje eu acredito que a gente não pode forçar nossas crianças fazerem algo que elas não querem. Então você deixa ela ficar naturalmente, ela se sentir bem, confortável, né? Como se estivesse na sua própria casa. Mas dentro da sala de aula a gente pode passar para elas coisas que elas possam vir sair dali sabendo o que elas estão fazendo, né? Então a criança, ela tem um mundinho dela, ela passou pela essa fase e ela descobre coisas novas. Por quê? Porque ela consegue imaginar, o nosso cérebrozinho aqui é uma caixinha de ferramenta que consegue analisar muita coisa e ver de um brinquedo que você deu a ela, ela consegue fazer vários 2, 3 jogos ao mesmo tempo, pensando, ela vai criar como fosse, aqui é a minha casa, aqui é a sala, eu quero ser um professor, quando eu crescer e quando eu estiver formado, eu quero dar aula também. Então, é a imaginação dela, ela influi muito, né, nisso. Então, porque você vê que a gente vimos também sobre a nossa infância, né? A nossa infância foi uma infância muito importante. Como eu falei, né, eu fazia aqueles bonecos da casca da melancia, fazia o olhinho, fazia a perninha, fazia o bracinho e eu ficava feliz da vida. Então, a nossa infância, a gente consegue brincar com uma folha, fazer comidinha, né? E também a gente brinca de professor, brinca de médico. Então, a imaginação das nossas crianças são bem interativa, tá? E outra coisa, você pode observar que as nossas crianças, elas conseguem pegar uma semente, um graveto e fazer dali a imaginação dela tão grande. Ela pode pegar um graveto e colocar uma linha na ponta, colocar ali tipo fazer um anzol e pescar, né? Ela pode pegar uma corda e colocar um baldinho para carregar areia, né? Para fazer, vamos dizer, eu vou fazer a minha casinha, ela vai para a praia, ela vai criar um castelo, né, que a nossa imaginação é influente, ela consegue ter uma capacidade muito além de que você possa vir imaginar. Ela quer ser a sereia, então ela vai cobrir tudinho a perninha dela, né, com areia, vai fazer ali o castelozinho, vai ser colocar uma sereia, então ela vai criar sua própria imaginação. Ela pode ver ali o mar e ver ali um barquinho no meio ali do mar e ver, olha, essa aqui um dia eu vou ter lá no oceano, trabalhando dentro do navio desse, eu tenho meu próprio barco. Então, tudo a criança tem uma interação muito grande. Na hora que você passa a dar para ela um papel, um lápis, para ela desenhar, você está numa floresta, ou assim, fora da escola, ela consegue colocar num papel tudo aquilo que ela vê, tá? Tudo aquilo que ela vê. E até aquilo que ela não vê, ela coloca num papel. Porque a imaginação dela é muito além, porque ela influiu aquilo, ela levou aquele sentimento dela tudo para fora. E para você ter uma ideia, às vezes a criança está passando alguma coisa dentro da sua casa e ela não consegue se expressar falando, mas ela consegue passar por papel o que ela está sentindo, como está dentro da casa dela. Se você der para uma criança, você sabia que dentro muitos lares, você vê que hoje uma criança está triste e você não consegue chegar com essa criança e perguntar para ela o que está acontecendo. Ela vai ficar bem fechada, ela não vai querer falar nada. E a gente tem que ter muito cuidado dentro da sala de aula, observar nossos alunos, o nosso comportamento deles, como é que eles estão se expressando. Hoje, se eles estão mais alegres, são mais tristes. Então, a gente tem que ter aquela visão. O que está acontecendo com essa criança? Até mesmo está acontecendo algo dentro da casa dele que a gente precisa entrar em contato com essa criança, conversar, pegar confiança dessa criança, que ela possa vir nos repassar. Então, tudo isso a gente temos que trabalhar e ter cuidado. A gente vamos não ser só o professor dentro da sala de aula, mas sim o psicólogo, né? Conversar, interagir com ele, ganhar confiança dessa criança, porque às vezes está acontecendo coisas dentro da casa que a gente não sabe, mas se você colocar uma criança
Você pode colocar num papel o que você está sentindo, ele vai colocar um coração lá sangrando, um coração tudo riscado, ou um desenho que ele está achando do papai e a mamãe que está ali. Aí você vai analisar. Por isso que hoje, dentro da nossa escola, a gente tem psicólogo, tá? A gente tem o professor para passar isso para o psicólogo dentro da escola. A gente tem vários de pessoas ali dentro do nosso órgão que a gente trabalhamos para ajudar essas crianças, sabe? E saber que elas estão sendo amparadas também por dentro da lei. Então é muito importante que hoje nós, professores, nós temos que prestar muito bem atenção nas nossas crianças hoje dentro da sala de aula, porque a gente vai passar a conviver com ele, conhecer cada uma dessas crianças. E quando ele entra dentro da sala de aula, ele já coloca lá no papel: bom dia, professora, eu sou Maria, eu sou Eduarda, eu sou Ricardo, e vai colocar lá dentro tudo que você colocar. Eu gostaria de saber, conta a história de vocês, saber como é que o nome de vocês, qual é a idade de vocês, qual é o sonho que vocês têm, né? Então essa criança vai colocar no papel tudo que ele queria ser. E ele vai colocar ali as coisas que ele queria, a idade dele, quantos anos ele tem, né? Qual é o sonho dele. Então você tem que incentivar ele naquele sonho e saber que lá na frente ele vai ter sim um futuro melhor. Por quê? Porque você vai conseguir incentivar essa criança dentro desse tema que nós estamos colocando todos os dias. E é bom você conhecer cada aluno seu, conhecer seu nome, conhecer tudo sobre ele. Por quê? Porque quando você vê essa criança lá de uma forma que não é daquele jeito que ele chega todos os dias, então você vai ver que está acontecendo alguma coisa dentro da sua casa, tá bom? Aí o papai e a mamãe vai ser chamada na escola para a gente ver o que está acontecendo, o que aconteceu com a Maria, que ela hoje está triste, o que está acontecendo, a gente vai saber se ela está doente, se não está. Então é muito importante a gente interagir, tá? Não só com as crianças, mas sim com os pais, dentro da escola. É uma comunidade, é uma plataforma que a gente vai trabalhar sim com essas crianças do ensino infantil ao ensino fundamental, até o ensino médio. A gente vê jovens hoje que são muito travados, né? Jovens que a gente consegue trabalhar com ele e ele não tem assim como interagir. Por quê? Porque eles não têm aquela liberdade de falar com o professor, eles têm vergonha de falar o que está acontecendo, né? Então você vê que a gente vê até no ensino médio, né? Os jovens hoje, às vezes o professor acha até que ele está com frescura de aprender, não quer, tá ali no cantinho dele, no mundo dele, não. É aí que é a hora do professor chegar com esse jovem, tá? Porque você está vendo que está tendo muito suicídio, né? Os jovens tirando a sua própria vida, né? E ver que hoje eles estão passando também, estão tendo aquela alucinação, né? Eles estão tendo, como é que eu posso dizer? Eles estão vendo algo que eles não têm capacidade de chegar para aprender. Eles estão tendo dificuldade de interagir com o professor. E aí a gente passa a ver assim, como esse jovem, o que é que ele tem? O que é que ele está fazendo, né? Ele está tendo, então é o primeiro princípio que você vai ver, que ele está tendo alucinação, ele está tendo coisas ali que ele não acha que ele não é capaz, e está tendo problema dentro da sua casa, né? Ele está entrando em depressão, né? E você vê que a partir de um jovem desse entrar em depressão e está estudando, é a hora do professor chegar e ver esse aluno, conversar com ele. Às vezes o aluno, ele não quer conversar, ele não quer colocar para fora, e ele tem vergonha de chegar com seu próprio pai e falar: pai, está acontecendo isso comigo, eu estou passando pela situação, não estou conseguindo aprender, eu não estou conseguindo entender como o professor está passando na sala de aula, então eu gostaria, pai, que o senhor pudesse ir lá conversar com o meu professor. E o que o pai vai fazer? Vai, olha, professor, meu filho não está conseguindo, está tendo dificuldade, tem como o senhor passar essa revisão para ele entender mais? E aí o pai vai conversar e tudo mais, né, com o professor vai conversar com ele. É aí que o professor chega, tá? Porque a dificuldade não é só do professor, mas sim dos nossos alunos. Vê que nossos alunos hoje, eles estão buscando sim o conhecimento, mas muitas vezes eles se travam. Por quê?
Porque por tudo isso, você vê que hoje tem jovens, tá, que estão no ensino médio. Eu pude ter essa comprovação, eu pude ver, eu pude compartilhar isso junto com essa pessoa e tentar ajudar esses jovens. Tem muitos jovens no ensino médio, tá, que estão passando por depressão, tá? Eles estão tomando remédio controlado. E eles acham, quando o coleguinha do lado está lá, do lado deles, acham que estão rindo deles, estão mangando dele, né? Estão trolando ele. Então, tudo isso é um cuidado a mais que nós deveríamos ter dentro da sala de aula. É aí que o professor, sei que na turma são 45 alunos, tem turma que é de 45, mas tem um que vai chamar mais a sua atenção. É aí que você vai ver que essa criança está passando alguma coisa dentro da sua casa, tá? É aí que nós vamos ver que, olha, hoje jovens, eu pude constatar que eu falei, né? Um jovem, né, estava entrando em depressão e ele tinha, assim, só 17 anos ele tinha. E ele pesava 65 quilos. Quando ele entrou em depressão, ele foi pesar 43 quilos, para você ver o grau que a gente possa constatar uma... Porque também, pessoal, a gente pode levar assim... Ah, não é problema meu, sou professor, só estou aqui para me dar a minha aula. E muitas vezes nós, professoras, temos que ver, por isso que nós temos que ser não só professor, mas sim um psicólogo, ver o que está acontecendo. Porque se você não analisar, você não prestar atenção, como é que você vai ver, observar seu aluno? Só quando você está passando seus conteúdos? Ou só quando você quer ver... ali o aluno está mostrando seu trabalho, seu desempenho, mas ali dentro da sala de aula você tem 2, 3 alunos, tem um que tem mais dificuldade, tem um que tem mais assim, como interagir mais dentro da sala de aula, mais 1 ou 2, você vai ver que ele tem uma dificuldade a mais. E você vai ver essa observação e levar para a direção da escola, que ela possa vir fazer também o acompanhamento dessas crianças. E essa criança perdeu, né? Esse jovem aí perdeu, emagreceu bastante. Então a mãe dele já estava preocupada, passou a comunicar na escola como esse jovem estava. E ele tinha assim vergonha de ir para a escola porque ele emagreceu tanto. Mas ele teve a força de vontade, com o nosso apoio dos professores dentro da escola, dentro da direção da escola, com as merendeiras, né? Todos nós desenvolvemos na causa dele e ele passou a ter aquela confiança que ele não estava tendo, porque os nossos próprios amigos, né, os coleguinhas dele, riu dele, achavam que isso era frescura, mas não é, ele estava se tratando, né, sobre isso, né. Então hoje a gente tem que ver isso, então a gente vamos passar para dentro da sala, como ele estava, o que ele estava acontecendo com ele, aí os amigos dele foram começar a interagir com ele e ajudar. Você ter uma ideia que ele estava querendo desistir de estudar, e os amigos incentivaram e com o nosso apoio ele terminou o ensino médio e hoje ele está começando uma faculdade. Olha, muito bom. Como? Ele está fazendo, né, que ele quer ser psicólogo, olha. Então ajudou ele, até mesmo incentivando ele uma área que ele não tinha escolhido. Porque ele teve que passar por aquilo para ele ver o que ele está tendo essa dificuldade e poder ajudar outras crianças. Então, pessoal, é isso. O professor não é fácil ter na sala de aula. Ele vai conviver com vários fatores, mas ele também vai poder ajudar essa criança dentro do nosso temas escolares. E eu posso também colocar para vocês que isso não é fácil, a gente está dentro da sala de aula e ver tudo isso acontecendo. Voltando no nosso tema, dentro da nossa tecnologia, hoje está avançado para a gente trabalhar, né, com essas crianças interagindo dentro do conhecimento que a gente está envolvendo cada vez mais e saber que essas plataformas estão aí para a gente expandir. Como a gente pode trabalhar com as nossas crianças dentro da sala de aula? A gente pode colocar trabalhos lúdicos, a gente pode passar um excelente trabalho para ele levar para casa e ele possa vir chegar no outro dia e ver o trabalhinho dele se ele conseguiu fazer, né, sua atividade. Eu posso trabalhar de outra forma? Pode, dentro da sala de aula, passando atividades criativas, né? Jogos eletrônicos, a gente viu também que jogos eletrônicos não é só brincadeira, tá? Ele produz muito mais, ele produz brincadeira tanto no português, quanto na história,
quanto no inglês, quanto na redação, tá? Redação é importante, né? Que a gente possa vir, né? Ter esse conhecimento, porque hoje a gente já consegue ver que tudo isso envolve a temática, né? Envolve tudo, a gamificação dentro dessas novas plataformas. Então você vê aí que a redação, se ela teve, né? Tudo que ela viu dos conteúdos que foi passado e ela conseguiu interagir, conseguiu ter uma boa, um bom conhecimento dentro das plataformas, ele vai conseguir fazer uma excelente redação. E os jogos eletrônicos ajudam muito mais, que você vai ver, é uma brincadeira, não é. Ajuda dentro da nossa plataforma na área da educação, tá? A gamificação se diz tudo isso, tá? Fala que a gente devemos trabalhar, sim, com todos os temas. Não importa qual é o tema, mas sim que a gente possa interagir com eles e colocar dentro da nossa plataforma e que ele possa chegar numa fase que ele vai precisar de tudo que a gente colocou e colocar em prática, né? E se você não tiver uma boa redação hoje para trabalhar, ou mesmo para entrar na faculdade, você não consegue interagir e passar o que você está sentindo, o que você está pensando, né? E próprio para a gente analisar o que a gente conseguiu, né? Hoje você entra no Enem, se você tiver uma excelente redação. Você conseguir fazer uma excelente redação, você consegue ganhar uma bolsa, né? Na faculdade, você consegue ganhar uma bolsa de inglês, ou você consegue ganhar um curso, né, pela metade do preço. Então, tudo isso envolve, quer dizer, que ele chegou ali porque ele passou do ensino infantil, tá? O ensino fundamental, o ensino médio. Por quê? Então, ele viu ótimos professores ali dando o seu melhor para ele. Porque se você for não for passar um ótimo assunto para o seu aluno, ou você não for um excelente professor para interagir com ele, mostrar para ele que ele é capaz, se partir do momento que um professor chegar dentro da sala de aula e falar para o seu aluno, a sua redação está péssima, o que você acha que vai acontecer? Você acha que você está ajudando essa criança? Você acha que você está motivando ela ou desmotivando? Eu acredito que o professor está desmotivando a criança. Por quê? A gente tem que ter um controle de tudo que a gente está fazendo dentro da sala de aula. A gente não pode tratar melhor um aluno do que o outro. A gente não pode dar nota mais do que o outro, porque a nota não somos nós que damos, tá? São nossos próprios alunos que adquirem a sua própria nota, tá? Ele vai conseguir sua nota do que ele conseguiu fazer. Aí eu não vou dar minha nota máxima se ele não conseguiu alcançar. Né? Eu não vou dar a minha nota, eu vou dar 5 para esse e ele foi um ótimo trabalho, e o outro que fez a mesma atividade, tirou a mesma nota, só porque eu agrado mais ele, eu gosto mais dele, não. A gente tem que saber trabalhar dentro da sala de aula gradativamente, tá? Gradativamente, da forma que a gente possa vir se expressar, colocar o nosso conhecimento e saber que o professor passou excelente trabalho, ele acompanhou aquele aluno, saiu do ensino infantil, foi para o ensino fundamental, tá? E lá no fundamental ele deu uma parada ali porque às vezes ele precisa do incentivo, e muitas vezes tem professor que desincentiva o aluno, ele consegue, para ele motivar, eles motiva. Porque hoje, o professor, eu já estou formada, não estou nem aí. Não. Aí você tem que motivar eles, olha, eu me formei, foi difícil, mas consegui chegar, consegui com muito esforço, com muita dificuldade, minha mãe lavando roupa, fazendo diárias, e consegui chegar aqui. Vocês também podem, vocês vão conseguir. É difícil? Porque tem muitos alunos hoje dentro da sala de aula, principalmente no ensino médio, que trabalham, tá? Eles vão ajudar suas mães, eles trabalham até 7 horas da noite, 6 horas. Quando eles chegam na sala de aula, já chegam cansados, né? Chegam assim esgotados, mas aí que você vai dizer,
Chegar na sala de aula, o professor, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Conta um pouquinho de vocês, interagir com eles, deixar eles soltos dentro da sala. Não assim brincando, tá? Mas interagindo com eles, deixando eles à vontade. E a partir do momento que o professor deixa a gente à vontade, vê que ele está motivando, o que um aluno desse vai fazer? Poxa, eu estou tão cansado, mas a minha professora é excelente, ela está me dando motivação que eu vou conseguir. Tá? E pode ter certeza que todos nós somos capazes. Basta a gente deixar a nossa mente fluir. E saber que lá na frente a gente vai ter um conhecimento a mais, tá? E vocês podem interagir, deixar seus conhecimentos, deixar o que vocês acham da nossa nova aula, né? E ver que a gente viu agora, né? Sobre todos esses temas temáticos, né? Jogos digitais, sobre a gamificação dentro da sala de aula. Essa vai ser a nossa última aula, tá? Essa vai ser a nossa próxima aula, ok? Então, a gente vai ter a próxima aula, o síntese dos nossos conteúdos que a gente já vimos e que a gente vamos ver na próxima aula, ok? E muito obrigado. Vocês podem deixar os seus comentários, deixar o que vocês acham das nossas aulas interativas e deixar o seu link. E muito obrigada por vocês nos acompanharem, ok? Bom dia.